Noite nós estamos cultuando a Deus e agradecendo ao Senhor por todas as bênçãos que Ele nos providenciou em Cristo Jesus. Mas temos um motivo também de agradecer ao Senhor, incluindo nesses motivos de gratidão quando chegamos em culto diante dEle, que é exatamente a vida feminina na Igreja de Deus. Quando em Gênesis, no capítulo 2, no verso 18, após ter criado o homem e ter colocado no homem a sua própria imagem e semelhança, Deus deu a ele uma ordem, uma tarefa de gerenciar a criação. Confiou a ele a responsabilidade de cuidar da criação do próprio Deus. Chamou o homem a ser com ele coparticipante e cooperador da criação. E o nome que o homem desse aos animais seria esse o nome deles. Deus concedeu à raça humana esse privilégio de ser com Deus cooperador e coparticipante da sua criação. A manutenção, o sustento, a preservação da criação foi confiada ao homem. Mas o texto mais específico do capítulo 2 do livro de Gênesis narra que Deus havia primeiro feito o homem e dado ao homem essas responsabilidades, essa missão. Mas Deus observou algo após dar ao homem essa tarefa. E o versículo 18 do capítulo 2 do livro de Gênesis ecoa uma verdade que Deus declara ali. Disse ele: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei, ou farei para ele, uma auxiliadora. Essa é a expressão do próprio Deus, quando percebe no homem que sozinho ele não conseguiria executar a tarefa a ele confiada. Não é bom que o homem esteja só. Por isso eu farei para ele uma auxiliadora. E eu gostaria de que nós buscássemos a face de Deus para que Ele nos fale ao coração pela sua palavra, nos dando instruções acerca de como devemos viver como povo, como comunidade cristã e agradar ao Senhor. Vamos orar a Deus nesse momento agora. Deus de amor, Pai de misericórdia, nós somos muito gratos a Ti, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos concedeu, a nós, o Teu povo, de Te conhecer, de conhecer a Tua bondade, de conhecer a Tua graça, de experimentar na nossa vida o Teu amor. Amor esse manifesto na cruz do Calvário, a nosso favor. Louvado seja o Teu nome, Senhor, porque um dia, não somente o Senhor resolveu, decidiu, planejou, intervir na história da humanidade para resgatar o homem da queda e da condenação, mas o Senhor enviou o Teu próprio Filho, que assumiu forma humana e virou gente, para vir a este mundo e executar o Teu plano e o Teu propósito naquela cruz, morrendo para pagar o preço da nossa culpa, para nos resgatar da morte e da condenação. Louvado seja o Teu nome, Senhor, que enviaste o Teu Espírito para falar ao coração daqueles a quem o Senhor desejou salvar. Louvado seja o Senhor, porque um dia nós ouvimos a doce voz desse Espírito, nos convencendo da nossa condição caída e pecadora, nos convencendo, Senhor Deus, da nossa atitude de rebelião contra o Senhor, e fazendo gerar em nós uma nova vida, para podermos olhar para a cruz do Calvário e ser atraído pelo sacrifício suficiente de Cristo por nós. Louvado seja, Senhor, o Teu nome, por tanta bondade revelada. Louvado seja, Senhor, o Teu nome,
porque o resultado dessa operação da tua graça nas nossas vidas é que estamos aqui nessa noite para cultuar o Senhor, para celebrar a tua salvação, para bendizer ao Senhor pela redenção em Cristo Jesus. E fazemos isso, Senhor Deus, guiados pelo teu Espírito, movidos pelo teu Espírito, que ilumina nossa mente, que enche o nosso coração, que nos dá consciência de quem tu és e de tão grande amor que nos foi revelado. Nós queremos agradecer ao Senhor, porque essa noite não é fruto de acaso na história, na nossa história e na nossa vida. Se estamos aqui nessa noite, é porque de alguma forma fomos atraídos pelo teu Espírito para estar aqui nessa noite. E queremos colocar as nossas vidas diante do Senhor, para pedir ao Senhor que fale ao nosso coração. Tu conheces, ó Senhor Deus, cada vida que se encontra aqui neste lugar. Tu conheces todas as nossas necessidades. Tu conheces as inquietações da nossa alma. Manifesta, pois, a tua glória, Senhor Deus, e fala conosco nessa noite através da tua palavra. Atrai as nossas vidas, a tua vida, Senhor, e nos ajude a assumirmos uma vida de compromisso com o Senhor e com o teu projeto de vida. Que o teu Espírito tenha liberdade de iluminar as mentes, de falar aos corações, de nos convencer, de nos fazer apaixonar por ti, Jesus. É o que nós te pedimos em nome do teu Filho amado, o nosso Salvador, o nosso Mestre, o Autor da vida, Jesus. A Ele seja dado, Senhor Deus, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém, Pai amado. Amém, Senhor Deus. Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora. Essa é a declaração de Deus na criação. E aí então Deus faz cair pesado sono sobre o homem, e de uma das suas costelas é retirado e transformado numa companheira, diz o texto, perfeitamente adequada. Nós queremos nessa noite, dia 11 de novembro de 2012, quando a Sociedade Auxiliadora Feminina dessa igreja celebra, comemora, completa 128 anos de organização, né? Essa igreja tem alguns privilégios na vida, que eu não vejo isso como motivo de qualquer envaidecimento pessoal, mas de responsabilidade. Todas as vezes que Deus nos concede alguns privilégios na vida, né, empresta para a gente responsabilidade. Responsabilidade de ser a primeira igreja presbiteriana do Recife, a primeira igreja plantada pela missão do norte, da igreja do sul dos Estados Unidos, aqui nessa região nordeste do Brasil, de ser a igreja responsável por plantar outras igrejas em todo o nordeste brasileiro. Isso só implica em responsabilidade. São 134 anos de organização enquanto igreja local. E a esposa do missionário plantador, do primeiro pastor dessa igreja, o reverendo John Rockwell Smith, um americano jovem que se sentiu atraído por plantar o evangelho nas terras brasileiras, que aceitou o desafio de vir para cá muito jovem, ainda solteiro. Encontrou no Brasil uma esposa que seus pais, fugindo da terra devastada no sul dos Estados Unidos por causa da guerra civil, veio para o Brasil, se estabeleceu em Campinas, naquela região do sudeste brasileiro, mas logo faleceu de uma enfermidade no Brasil, deixando sua esposa e filhos. Essa mulher, para sustentar sua família,
organizou uma pensão para receber os americanos que chegavam dos Estados Unidos ao Brasil. Um povo que fora quase dizimado no sul dos Estados Unidos por causa daquela guerra civil, e que veio para o Brasil na esperança de reconstruir a vida no Brasil, de conseguir alguma terra, começar a plantar. E aquela mulher viúva, agora com os 3 filhos, criou seus filhos, recebendo os americanos que vinham para o Brasil, aprendeu português, dava aula de português aos americanos, e os seus filhos cresceram ali. Um dos seus filhos se tornou um pastor, e a sua filha casou-se com o pastor que cuidou do irmão e fez do irmão um pastor, o missionário plantador dessa igreja, John Rockwell Smith. Casou-se então com aquela jovem que cresceu no Brasil e que aprendeu a amar esse país. Casou-se e trouxe para Recife para ajudá-lo na plantação dessa igreja e de outras igrejas. Essa mulher, essa jovem senhora, né, ativa, operante, auxiliadora do seu esposo, organizou, né, isso que hoje é a SAF, e que contribuiu para a estruturação e a organização da igreja presbiteriana em todo o Brasil. Hoje existe SAFs em quase todas as igrejas, por causa da iniciativa de uma jovem senhora, de uma jovem esposa, que começou o trabalho reunindo as mulheres da igreja para juntas estudarem a palavra do Senhor, orarem, ajudarem as mais novas a serem boas donas de casa, a serem esposas, mães, e começaram a levantar fundos e recursos inspirados por mulheres da palavra de Deus para assistir aos necessitados e ajudar as igrejas que iam sendo plantadas pelo seu esposo e pela primeira igreja aqui do Recife. Carolina Smith, ou Smith, essa mulher, essa jovem mulher, organiza então a associação de mulheres da igreja para poder servir ao Senhor e serem aquilo pelo qual elas foram criadas, segundo a expressão de Deus em Gênesis capítulo 2, verso 18, auxiliadoras. Por isso a sociedade feminina na igreja presbiteriana tomou esse nome, de Sociedade Auxiliadora Feminina, para entender, para não perder de vista nunca o seu propósito, de ser aquelas a quem Deus entendeu que ajudaria os seus esposos, e no caso a igreja, para que ela cumpra cabalmente a missão que lhe fora confiada. Não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma auxiliadora. Não era bom que o jovem missionário norte-americano John Rockwell Smith estivesse só à frente do ministério, e Deus preparou para ele uma auxiliadora que lhe foi perfeitamente adequada, que lhe foi uma mulher que deu suporte ao seu ministério e ao seu trabalho aqui. Quando nós olhamos para a Escritura, para a Bíblia, para o Novo Testamento, para a expansão da igreja, para o cumprimento do propósito de Deus, nós vemos a importância da ação da mulher no avanço desse reino. E aproveitando essa data, eu queria trazer uma palavra de estímulo a vocês e às mulheres da igreja, todas vocês que se encontram aqui nessa noite, sobre essa importância da ação da mulher no avanço do reino de Deus, sobre a consciência de que Deus criou a mulher para ser essa auxiliadora perfeitamente adequada para o seu esposo e para o serviço do reino. Em primeiro lugar, eu gostaria de destacar a presença das mulheres no apoio ao ministério de Jesus. Como ele foi cercado por mulheres, como a Escritura aponta isso, e muitas vezes se passa desapercebido aos nossos olhos. Além dos apóstolos, Jesus tinha o apoio de várias mulheres. O texto do Evangelho de Lucas, no capítulo 8, que eu gostaria que você abrisse sua Bíblia, para conferir comigo isso.
o trabalho e o ministério de suporte de mulheres no ministério de Jesus. Lucas capítulo 8, nos primeiros versos, nos diz exatamente o seguinte, até o verso 3. Aconteceu depois disso, que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. Vê que coisa interessante. De cidade em cidade, de aldeia em aldeia, ia Jesus pregando o evangelho do reino, juntamente com os 12 apóstolos a quem ele chamou para estar com si. E não somente isso, diz o texto de Lucas, mas algumas mulheres deram suporte, assistiram Jesus com os seus bens, para dar condição de que o reino de Deus avançasse. E aqui Lucas nomeia Maria Madalena, Joana, mulher de Cusa, um procurador de Herodes, Susana e muitas outras que assistiram Jesus, que suportaram Jesus no seu ministério. O texto também nos fala que essas mulheres que acompanhavam Jesus ficaram até o final do seu ministério e da sua vida, estiveram presentes todo o tempo com ele, e mesmo na sua morte, na sua crucificação, não arredaram o pé. O texto nos diz, em Marcos capítulo 15, nos versos 40 e 41, da presença dessas mulheres até os momentos finais da vida de Jesus. Marcos capítulo 15, verso 40 e o verso 41, nos mostra exatamente isso. Estavam ali na crucificação, no momento da morte de Jesus, estavam também ali algumas mulheres, observando de longe, entre elas Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José, e Salomé, as quais, quando Jesus estava na Galileia, o acompanhavam e serviam. E além destas, muitas outras que haviam subido com ele para Jerusalém. Desde o princípio do seu ministério, lá na Galileia, essas mulheres estiveram com Jesus. 3 anos e meio se passaram. 3 anos e meio providenciaram o sustento e a manutenção dos apóstolos. Serviram esses homens. E no momento crucial do Senhor Jesus sendo sacrificado naquela cruz, estavam essas mulheres presentes, não arredaram o pé. Lucas, no capítulo 23, texto semelhante a esse, texto paralelo a este, Lucas chama também a atenção desse detalhe no capítulo 23, no verso 49 do seu evangelho. A morte de Jesus. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galileia permaneceram a contemplar de longe estas coisas. Então, esses textos nos mostram da presença contínua, da presença ininterrupta, da assistência dessas mulheres no ministério de Jesus. Assistindo aos apóstolos, providenciando recursos, alimento, para que eles pudessem cumprir a vontade de Deus. E curioso é que após a sua ressurreição, ou na ressurreição de Jesus, ele aparece em primeiro lugar a mulheres. Porque essas mulheres, ainda sabedoras de que ele fora crucificado, não foram embora.
É interessante, algo aconteceu que os apóstolos saíram meio que decepcionados, entristecidos, cabisbaixos, mas as mulheres permaneceram. Algumas até acompanharam José de Arimateia solicitar o corpo de Jesus para ser sepultado num sepulcro que ele mesmo havia providenciado para isso. E essas mulheres observaram todo esse trâmite, prepararam um bálsamo para passar no seu corpo, ali no sepulcro. E essas mulheres, 3 dias após o ocorrido, foram ao sepulcro para fazer isso, pensando quem é que vai nos ajudar a retirar a pedra, para que nós façamos isso. E ao chegar lá, foram surpreendidas com o sepulcro aberto, com o corpo de Jesus não mais presente, com anjos que disseram a elas: porque vocês procuram aquele que vive? Ele não está morto. E Jesus aparece a essas mulheres e manifesta a sua glória e entrega uma missão para elas imediata naquele momento: vá e informe aos meus discípulos que eu ressurgi. É interessante essa presença feminina no ministério de Jesus. Em todo momento, desde o início, o acompanharam, providenciaram recursos, providenciaram sustento, estiveram com eles na sua morte e foram contempladas, na ressurreição, serem as primeiras a verem o Jesus ressurreto falando com elas. Isso é algo magnífico. Isso demonstra a afirmação de Deus na criação: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei auxiliadoras para suportar o trabalho, para suportar a obra de Deus. Também encontramos mulheres, além de darem esse suporte no ministério de Jesus, encontramos a presença das mulheres na vida da igreja. E eu gostaria de destacar ou de chamar a atenção pelo menos para 3 dessas mulheres citadas no Novo Testamento, que participaram de forma ativa na vida da igreja. Uma delas é Dorcas, muito conhecida, uma mulher que tinha o dom de misericórdia, que tinha o dom de socorro e que assistia os necessitados da igreja. Foi uma mulher sensível a perceber o constrangimento ou a dificuldade ou a necessidade de pessoas que não tinham nem com que se vestir. E essa mulher, tendo habilidades de costura, fazia roupa para dar, para presentear, para suprir as pessoas necessitadas da igreja. Lá no livro de Atos, no capítulo 9, no verso 36, está registrado uma das mais belas narrativas de testemunho cristão de uma mulher que entendeu o que significa servir, ser útil à vida de outras pessoas. Uma mulher que observava as coisas, não para emitir qualquer tipo de comentário que viesse ferir pessoas, mas observava as coisas, a necessidade dos outros, para assistir, para socorrer, para ser útil. E diz o texto, num testemunho de morte da vida dessa mulher. Nós só conhecemos essa mulher numa situação de morte. Mas o testemunho das pessoas acerca dela para o apóstolo Pedro é bonito, é tremendo, é maravilhoso. Diz lá o verso 36 de Atos capítulo 9, que havia em Jope uma discípula, uma seguidora de Jesus. Essa palavra é muito forte no Novo Testamento, né? Era alguém comprometida com o reino, com Jesus, uma seguidora, um aprendiz de Jesus. E essa discípula, que habitava a cidade de Jope, tinha por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a levarem, puseram-na no cenáculo para preparar a cerimônia fúnebre, o sepultamento. Como Lida era perto de Jope,
ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, em Lida, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a, e chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isto se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. É interessante observar como a vida dessa mulher, quase que anônima, nós não a conheceríamos se não fosse essa enfermidade que levou ela à morte. Ela passaria como muitas outras pessoas passaram, sem conhecido na história, mas que não ficaram desapercebidos diante de Deus. Algumas coisas me chamam a atenção acerca do testemunho que as viúvas davam acerca de Dorcas. Ela era uma mulher notável. Ela era alguém que na comunidade de Jope não passava desapercebida. Uma pessoa notável, não porque era uma pessoa rica, não porque era uma pessoa que frequentava as colunas sociais, mas era porque era uma mulher de compaixão, de misericórdia, e que assistia pessoas necessitadas. Era uma mulher observadora, uma mulher preocupada com o bem-estar do irmão, do outro. E quando percebia alguém com alguma carência, com alguma necessidade, essa mulher corria para, com as próprias mãos, prover roupa para que aquelas pessoas não passassem frio ou não passassem nenhum tipo de constrangimento. Uma mulher notável, discípula, seguidora de Jesus e comprometida com o reino de Deus. Pedro não foi ali para curar essa mulher. Pedro não foi ali para ressuscitar essa mulher. Ele foi chamado para o sepultamento dela. Ele foi chamado para pregar, para trazer uma palavra de consolo à igreja que perdeu uma irmã notável, né? E quando Pedro chega ali, sem conhecer aquela comunidade, sem conhecer Dorcas, ouve o testemunho das viúvas que o cercaram, que choravam, que mostravam para Pedro as ações de misericórdia daquela mulher. E Pedro se sente inquieto e incomodado com algo que ele nem sabe o que era. E ele pede para ficar só. E ora a Deus, tentando perguntar a Deus o que é que estava acontecendo com aquela inquietude na sua alma. E parece que ele teve de Deus uma clara resposta do que Deus estava querendo, porque Deus estava inquietando a alma de Pedro. E Pedro se levanta daquele momento de oração convicto de que Deus o trouxe ali não para fazer um sepultamento de uma serva de Deus que morreu, mas para manifestar a glória de Deus e a graça do Senhor, e trazer um consolo imediato para o coração daquela igreja, para mostrar que Ele é Deus. E Pedro levanta-se. Pedro não foi orar para isso. Pedro levanta-se da sua oração, se dirige ao corpo daquela mulher e diz: levanta-te, Tabita. E aquela mulher abre os olhos e olha no Pedro, se levanta, e Pedro toma pela mão e vai apresentar essa mulher à igreja, principalmente as viúvas, e há grande alegria naquele lugar, e o nome de Deus é glorificado. Pedro não andava fazendo isso por aí a ninguém, não há outro registro disso por mãos dele. Os apóstolos não faziam isso comumente, isso não acontecia, isso não era ordinário no ministério dos apóstolos, nem no avanço do reino de Deus. Mas Deus faz aquilo, talvez para mostrar e para estimular os cristãos a terem aquela mulher como exemplo de vida, para viverem a vida que aquela mulher vive, para não passar pelo mundo, pela história, pela igreja, pela vida das outras pessoas, sem ser percebido. Deus nos chama para viver uma vida de compromisso com Cristo, e essa vida de compromisso com Cristo não passa desapercebido. Eu preciso ser uma pessoa notável.
E talvez era isso que Deus queria ensinar à igreja. Uma outra mulher que aparece na vida da igreja, que recebe o louvor do apóstolo Paulo, a recomendação do apóstolo Paulo, é uma mulher chamada Febe. Lá em Romanos capítulo 16, quando o apóstolo Paulo, após escrever aquela carta à igreja de Roma, está aqui saudando e se despedindo no último capítulo daquela carta. Há uma longa relação de pessoas a quem Paulo envia saudações pessoais, nominais, particulares. E aqui no começo do capítulo 16, nessa palavra de reconciliação, Paulo está aqui recomendando à igreja em Roma uma mulher muito útil ao ministério, ao serviço da igreja, a Deus, Febe. E ele diz no versículo 1 do capítulo 16 de Romanos: recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia, para que a recebais no Senhor como convém aos santos, e a ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos, e de mim inclusive. Essa mulher estava servindo, sendo útil à igreja em Cencreia, e estava agora sendo enviada por Paulo à igreja de Roma. E Paulo então escreve recomendando essas mulheres: recebam essa mulher como convém a santos, a pessoas de Deus, e ajudem ela em tudo que vier a precisar de vocês. Por que vocês devem fazer isso? Porque essa mulher tem sido protetora de muitos. Ela tem sido alguém útil à vida da igreja, que protege, que socorre, inclusive a mim. Eu sou alvo do benefício, do acolhimento, da proteção, da preocupação dessa mulher na minha vida. Paulo recomenda isso à igreja em Roma. Mas também há uma outra mulher que se destaca numa relação de saudações de Paulo, quando escreve a carta dele aos Colossenses, lá no capítulo 4, no verso 15, o apóstolo Paulo, nesse capítulo 4, no final da carta aos Colossenses, está aqui recomendando alguns irmãos, dando as suas saudações finais, e ele diz aqui, no verso 10 em diante: sauda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebeste instruções, se ele for ter convosco, acolhei-o, e Jesus, conhecido por Justo, os quais são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido meu lenitivo. Sauda-vos Epáfras, que é dentre vós servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Sauda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Então, no meio de tanta gente, de tanto homem, de tanto servo de Deus importante, no verso 15, Paulo diz: saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa, e a igreja que ela hospeda em sua casa. No meio de tanto nome, como Marcos, como Aristarco, como esses irmãos judeus, únicos judeus que ajudavam Paulo no seu ministério, que ele disse que é um lenitivo para a minha alma. Epáfras, obreiro de vocês, homem de Deus. Lucas, o médico amado. Demas, dentre tantas pessoas que Paulo cita aqui, ele vai aqui saudar os irmãos de Laodiceia e a Ninfa, que hospeda a igreja na casa dela. Então são mulheres que passaram pela vida da igreja, que serviram a igreja, que estiveram presentes no avanço do reino de Deus, no bem-estar do povo, da igreja. Dorcas, Febe, Ninfa,
são mulheres de Deus, são auxiliadoras do reino, da causa, são mulheres que serviram a igreja. E, em último lugar, eu gostaria de chamar a atenção para a presença das mulheres no ministério de Paulo e na expansão do reino de Deus. Aí, o apóstolo Paulo não economiza elogios, não economiza nominar essas mulheres, e na lista que Paulo estabelece em Romanos, no capítulo 16, ele enumera a participação ativa dessas mulheres no avanço do reino de Deus e no seu ministério. Mas antes de Romanos capítulo 16, Paulo fala de mulheres como Evódia e Síntique, lá quando cita o texto em Filipenses, no capítulo 4, no verso 2 e verso 3. Duas mulheres que estavam entrando em desacordo, mas que eram mulheres que trabalhavam no reino de Deus. E no capítulo 4, no verso 2, Paulo, escrevendo à igreja, apela para Evódia e para Síntique, para que eles possam pensar concordemente no Senhor, que elas possam pensar concordemente no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Síntique que pensem concordemente no Senhor. São pessoas que estavam ali com ele. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 16, no verso 19, nós vemos o apóstolo Paulo citar, capítulo 16, verso 19, da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Ele diz: a igreja da Ásia vos saúda no Senhor, muito vos saúda Áquila e Priscila, e bem assim a igreja que está na casa deles. Uma outra mulher notável que vai aparecer no Novo Testamento, talvez a que mais apareça, a que mais contribui, a que mais foi ativa e presente no avanço do reino, juntamente com o apóstolo Paulo. Uma mulher, juntamente com seu marido, que é destacada pelo serviço que ela presta ao reino de Deus. E essa mesma Priscila, que Paulo cita em Romanos capítulo 16, que eu gostaria de convidá-lo a deixar aberto sua Bíblia lá agora. Romanos capítulo 16, após recomendar Febe, no versículo 3 em diante, ele vai dizer: saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça. E isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Paulo faz citação aqui clara dessa grande mulher, desse casal, que arriscaram a sua própria vida por amor ao reino de Deus, por amor ao avanço do reino de Deus. O texto, no versículo 6 de Romanos 16, vai falar de outra mulher, Maria: saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Continua no versículo 13, no versículo 12, duas mulheres de nomes estranhos aos nossos ouvidos, saudai Trifena e Trifosa, as quais trabalhavam no Senhor. No mesmo texto, saudai a estimada Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. No verso 13, continua ele: saudai Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. A gente nem conhece o nome dela, mas a igreja conhecia. No reino de Deus se conhece. A mãe de Rufo entrou para a história. Tem sido mãe de muitos, inclusive tem sido minha mãe. Me lembro que na nossa andança no reino de Deus, eu e Gena, quando os nossos filhos ainda eram muito pequenininhos,
Nós sempre tivemos uma preocupação de, na igreja onde a gente chegasse, a gente sempre fez assim, a gente escolher algumas vovós para ser voz dos nossos filhos, porque estávamos a 2.600 quilômetros de Recife, e como fazer para suprir a presença da avó na vida dos nossos filhos, né? Então nós escolhíamos na igreja mulheres que tivessem esse carinho, essa atenção, esse cuidado, para ser a avózinha dos filhos do pastor. E a gente sempre encontrou, graças a Deus, mulheres assim na igreja, né? Que acolheram os nossos filhos, e eles até passaram pela experiência de perder uma avózinha, né? Mas isso foi muito bom, e a gente tinha essa preocupação de perceber mulheres que tinham esse coração, né? De serem de fato auxiliadoras no avanço do reino e no suporte ao trabalho dos seus líderes. Foi Deus, lá no Gênesis, que primeiro do que qualquer pessoa, do próprio Adão, fez essa afirmação: não é bom que o homem esteja só, farei uma auxiliadora. E eu gostaria, em nome de Jesus, depois de presenciarmos uma grande nuvem de testemunhas bíblicas da igreja, no ministério de Jesus, na vida da igreja, no suporte no ministério de Paulo e no avanço do reino, tantas mulheres, tantas pessoas que dispuseram a sua vida nas mãos do Senhor, para estimular você, mulher, a ser uma mulher comprometida com o projeto do reino de Deus, a ser como Paulo afirma a Tito, a ensinar as mulheres a serem mestras do bem, a serem mentoras espirituais das mulheres mais novas, a terem esse mesmo desejo e compromisso de vida, de gastarem a sua vida em prol do reino e do avanço desse reino de Deus. Meu desejo, minha oração nessa noite aqui com vocês, mulheres que fazem a primeira igreja presbiteriana do Recife, as auxiliadoras do trabalho da igreja, que Deus possa derramar sobre o coração de vocês graça, que vocês tenham consciência da importância do trabalho da mulher na igreja e no reino de Deus, que vocês sejam essas mulheres notáveis, que não se passam desapercebidas, que vocês possam dispor a vida de vocês para o avanço do reino, para a glória do nome do seu Deus, para o suporte do trabalho na igreja. Que Deus abençoe. O nosso coração é muito grato a Deus pela vida das mulheres da igreja, e oramos e rogamos ao Senhor que Ele de fato levante a cada dia mulheres com essa percepção, com essa sensibilidade, com esse compromisso de vida. Não é bom que o homem esteja só. Por isso, Deus resolveu fazer auxiliadoras. Que Deus abençoe a vida de vocês e abençoe a vida dessa igreja. Que os maridos possam ter na sua esposa essa auxiliadora, possa cuidar da vida da mulher que Deus lhe confiou, possa pastorear o seu coração, possa ser sacerdote do seu lar, de suas vidas, para a honra e glória do nome do Senhor, para o avanço do seu reino. É o que nós oramos a Deus e pedimos em nome de Jesus. Vamos baixar nossas cabeças e vamos orar ao nosso Deus nesse momento agora. Pai querido, Deus de amor e misericórdia, nós agradecemos ao Senhor por abrirmos a Tua palavra e vermos tão grande números de mulheres que estavam presentes na vida de Jesus, no seu ministério, que estiveram presentes todo o tempo providenciando aquilo que era necessário para, em meio a tantas lutas, eles terem um certo conforto ou uma certa assistência e suporte. Essas mulheres se preocupavam com isso, procuravam providenciar essas coisas para que o Senhor se sentisse de alguma forma apoiado, suportado.
Louvado seja o teu nome, Senhor, pela presença dessas mulheres em todo o tempo, inclusive na crucificação, inclusive, Senhor Deus, no sepultamento do corpo do Senhor, inclusive no privilégio de serem as primeiras a verem o Senhor ressurreto. Louvado seja o teu nome, por mulheres como Febe, por mulheres como Dorcas, por mulheres como Ninfa, que foram úteis à igreja e serviram à igreja, Senhor Deus, com tanta voluntariedade, com tanta disposição, com tanto comprometimento. Louvado seja o teu nome, Senhor, pelo avanço do reino de Deus e a presença constante de mulheres, que numa das cartas mais substanciais em conteúdo teológico do Novo Testamento, como a carta aos Romanos, o apóstolo Paulo reserva um último capítulo para agradecer, dentre tantas pessoas que contribuíram, tantas mulheres, Senhor. Louvado seja o teu nome, por mulheres como Febe, como Priscila, como Maria, como a mãe de Rufo, como Pérside, como a irmã de Nereu, que também aparece no próprio texto, que nós nem sabemos os nomes, mas foram pessoas valiosas em tuas mãos para o avanço do reino. Senhor Deus, nós agradecemos ao Senhor, porque durante a história do cristianismo, o Senhor sempre levantou e preservou essas auxiliadoras para darem suporte ao trabalho da tua igreja e ao avanço do teu reino. Nós agradecemos ao Senhor pela vida das mulheres organizadas aqui nessa igreja, que celebram 128 anos de caminhada organizados, servindo o reino de Deus. Nós entregamos essas mulheres em tuas mãos, Senhor. Agradecemos pelo seu serviço e pela sua vida. Pedimos que o Senhor possa abençoá-las, santificá-las, capacitá-las, ó Senhor Deus, com essa generosidade que encontramos nessas mulheres da Bíblia, com esse compromisso e essa percepção de serem mestras do bem, exemplo para as outras mulheres, para estimular as mulheres a servirem ao Senhor e à tua causa. Louvado seja o teu nome, Senhor Deus, porque um dia o Senhor trabalhou o coração de uma jovem órfã de pai, num país estranho, e cresceu com o apoio e o suporte de sua mãe, e se tornou uma mulher de Deus, uma esposa fiel de um ministro, de um pastor plantador de igrejas, numa região tão inóspita, e tão difícil, e tão complexa, e tão perseguidora na época, Senhor Deus. Uma mulher como Caroline Smith. Nós agradecemos ao Senhor, porque foi um instrumento que o Senhor usou para organizar as mulheres na igreja, para servir de forma contínua e sistemática o trabalho do avanço do reino de Deus. E que o Senhor possa abençoar, Senhor Deus, a SAF da nossa igreja, que sejam mulheres valiosas, discípulas de Jesus, comprometidas com o reino, mulheres notáveis por aquilo que elas fazem para Deus, para a honra e glória do Senhor. Que o Senhor coloque em nosso coração como igreja esse desejo de juntos trabalharmos pela tua causa e sermos uma igreja comprometida com o Senhor e com o teu propósito. Abençoa a nossa vida, é o que nós te pedimos em oração, no nome e no amor de Jesus, Pai. Amém, Senhor Deus, amém.